Não tá não. Este vídeo terminou, tá? Ó, que justiça. Tá, ao vivo. Boa noite. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Nós que agora acabamos de louvar o Senhor com cânticos, né? Vamos ouvir agora a palavra do Senhor, né? Deus colocou uma palavra no meu coração. Na verdade, foi uma palavra compartilhada, né, com a minha esposa, né? A gente conversando, eu pedindo a Deus uma palavra e ela começou a gente conversar ali, ela fazendo comida e ela começou a trazer uma passagem e a gente trabalhou em cima. Então foi realmente, como esse mês é o mês da família, foi uma palavra em família. Eu queria compartilhar com vocês o livro de 2 Reis, no capítulo 19. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 7. Vou dar um tempinho para as pessoas que ainda estão entrando, né? E nós vamos estar lendo 2 Reis 19, do verso 1 ao 7. Vou dar mais um tempinho. Eu acho que não precisa esperar muito tempo. Amém. Eu vou iniciar aqui. 2 Reis 19, verso 1 ao 7. Quem puder tá escrevendo aí, para quem estiver entrando depois, ver qual o livro que está sendo lido, né? 2 Reis 19, a partir do versículo 1, diz assim: Aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há forças para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Vou fazer uma oração rápida. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento da sua palavra. E Deus querido, eu peço a ti, ao Senhor Jesus, que cada um de nós venhamos receber a tua mensagem e que a tua palavra venha e produza o efeito para o qual ela será enviada nessa noite. Assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como nós falamos aqui, esse mês é o mês da família. E talvez você esteja se perguntando assim, mas o que tem a ver uma palavra de guerra, de batalha com família? Na verdade, quando nós entendemos a vida e como se deu esse contexto do rei Ezequias, né, nós sabemos que Ezequias, o pai dele foi Acais, né, e que ele, aos 11 anos de idade, começou a reinar com o pai dele, né, até os 25 anos. Né? E, a partir daí, ele iniciou seu reinado solo. E a Bíblia diz que nos mostra que ele reinou 29 anos. Mas a Bíblia nos dá uma informação interessante que o seu pai, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele se prostrou a ídolos, ele se prostrou ele passou a ser servo do rei da Síria, ele pagava tributo ao rei da Síria, ele praticamente faliu o reino de Judá, né, que era o reino do sul, ele praticamente destruiu ele acabou com o culto ao Senhor,
ele acabou com as riquezas, ele acabou com o exército, e quando Ezequias ele pega o reinado, ele pega um reinado falido, sem dinheiro, sem exército e sem adoração ao Senhor. E o primeiro decreto que Ezequias ele inicia no seu reinado, ele restabelece o culto ao Senhor, ele, ele reestrutura a casa do Senhor, ele manda chamar os levitas, ele manda fazer leitura da palavra do Senhor, ele manda que as pessoas comecem a se consagrar. Ele, com os poucos recursos financeiros que ele tinha, ele faz toda essa obra de restauração da casa do Senhor, ele começa a tirar os altares a ídolos que existiam no reino de Judá, para que a única adoração ao Senhor, a única adoração fosse ao Senhor. E nós vemos que ele, apesar de ter sido criado, né, já no início do seu reinado, desde os 11 anos de idade até os 25, com o seu pai, né, e o seu pai fez tudo que era mal perante o Senhor, mas o seu avô, Jotão, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso nos traz um ensinamento, uma lição, que às vezes, né, não é o fato de nós sermos servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, que o nosso filho vai ser. E não quer dizer que porque o meu pai fez o que era mal aos olhos do Senhor, que eu também vou ter que fazer. Então nós temos aí, né, Jotão, que era pai de Acais, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Acais se afastou do Senhor. E a Bíblia diz que ele chegou ao ponto de sacrificar um dos seus filhos em sacrifício a um deus pagão. Mas, mesmo Ezequias tendo tido essa criação, tendo tido essa cultura vinda do seu pai, ele também tinha um histórico do seu avô, né, Jotão, e do seu bisavô, Uzias, que fizeram coisas boas, que tinham um histórico, tinham deixado um legado de serviciência ao Senhor. E ele não pega o exemplo do seu pai, apesar de ter sido adestrado pelo seu pai, apesar de ter sido ensinado e educado pelo seu pai. Ele pega o exemplo do seu avô, ele pega o exemplo dos seus ancestrais que serviram ao Senhor. E então ele reestrutura, ele restabelece o culto ao Senhor, né, com aqueles poucos recursos. E durante 14 anos da sua vida como rei, né, ele foi trabalhando, reeducando as pessoas a cultuar ao Senhor, a respeitar as leis, né, novamente. E depois de 14 anos sendo fiel ao Senhor, a Bíblia diz que vem um rei da Síria chamado Senaqueribe e invade Judá. E, de repente, ele se vê numa situação, depois de tanto tempo servindo ao Senhor, fazendo o que era reto, né, reestruturando, restabelecendo o culto ao Senhor, e, de repente, vem uma situação dessa, onde ele não esperava, né? E ele se vê numa condição onde ele está se restabelecendo financeiramente, está se restabelecendo belicamente, porque ele pegou um reinado falido, então ele começou, durante esse tempo, a trabalhar para que o reino dele voltasse a ser um reino forte, porque o pai havia entregado um reino completamente falido. E ali agora ele está diante de uma situação, diante de um exército grandioso que já havia destruído diversas outras nações, e ele, inicialmente, ele manda seus emissários falar ali com os emissários de Senaqueribe, e Senaqueribe institui ele um pagamento, e ele, com os poucos recursos que tinha, a Bíblia diz que ele, inclusive, arrancou ouro da porta da casa do Senhor para poder pagar um dinheiro ali, um tributo ao rei, para que ele fosse embora, ao rei da Síria, ao rei Senaqueribe. Na verdade, quando ele agiu ali, ele agiu ainda com alguns ensinamentos que o seu pai tinha lhe dado, tinha lhe trazido, porque ele viu o seu pai pagar tributos ao rei da Síria durante muitos anos. E ele faz como seu pai fez, apesar de inicialmente ele iniciar um culto ao Senhor e fazer tudo, se afastar de muitas das obras que o pai dele tinha feito, mas ele ainda trazia algum ensinamento, ele ainda trazia alguma cultura do seu pai. E ele inicialmente paga tributo,
achando que aquilo ali iria resolver o seu problema. Mas a Bíblia ela nos diz que Senaqueribe não queria só dinheiro e manda os seus emissários voltarem lá e falar que não era o suficiente aquilo, ele queria tomar o reino de Ezequias, né? E Ezequias, ele diante daquela situação, ele envia novamente seus emissários para conversar com os mensageiros ali do rei Senaqueribe, e aqueles homens começam a afrontar ao Deus de Israel, e ele começa a falar, e o povo está ali vendo, o povo está em cima dos muros, alguns poucos soldados estão ali em cima dos muros de Jerusalém, vendo aquele acontecimento, e os emissários de Ezequias pedem para que eles não falem na língua, né, dos hebreus, para que eles não soubessem o que estava acontecendo ali, mas que eles falassem na língua dos sírios, dos assírios, para que ninguém soubesse de fato o que estava acontecendo, mas aquele emissário, Rabsaquém, ele fala na língua dos hebreus e fala em alta voz e começa a afrontar e diz assim, vocês acreditam mesmo que o Deus de vocês vai livrar vocês das nossas mãos? Ezequias está mentindo para vocês. E ele diz assim, vocês antes tinham diversos deuses, porque, na verdade, eles não fazem diferenciação entre o nosso Deus e os outros deuses pagãos. Eles acham que era tudo a mesma coisa. Ele fala assim, olha, antes vocês serviam a diversos deuses. E Ezequias mandou destruir os altares desses deuses e agora vocês adoram um Deus só. Se antes, com diversos deuses, vocês já não tinham chance, porque os outros povos também tinham vários deuses e não puderam livrá-los das nossas mãos. E agora vocês acham que apenas um Deus vai livrar você das nossas mãos? E ele faz uma proposta para o povo que está ali ouvindo e diz assim, olha, se vocês saírem daí, nós vamos dar lugar para vocês plantar, nós vamos dar segurança para vocês. E eles fazem propostas para que aquelas pessoas largassem Ezequias, largassem o Deus de Ezequias, o seu próprio Deus, e se ajuntassem com eles, que eles dariam ali uma suposta segurança. Mas Ezequias já havia, durante os 14 anos, ganho a confiança daquele povo. Ezequias já havia trabalhado novamente aquele povo já havia se aliançado novamente com o Senhor. O culto e os ensinamentos bíblicos já haviam sido estruturados na mente e no coração daquelas pessoas, e Ezequias tinha dado uma instrução para que eles não falassem nada, ficassem quietos diante de todas aquelas afrontas. E ele pede, como nós lemos aqui, e ele envia emissário a Isaías, falando para Isaías, olha só, aconteceu isso com o povo de Deus, fala com Deus, você que é um profeta, fala com Deus, para que Deus venha nos socorrer. E Isaías, ele dá ali uma mensagem para ele, diz, olha só, eles não vão fazer nada com vocês. A Bíblia diz que aqueles emissários voltaram uma segunda vez, já trazendo uma carta de Senaqueribe, falando a mesma coisa, afrontando o Deus de Israel. Então, Ezequias pega aquela afronta, pega aquela carta e vai à casa do Senhor, juntamente com Isaías, e eles oram e apresentam e falam, olha, Senhor, aqui a afronta de Senaqueribe, olha o que Senaqueribe falou, olha o que ele escreveu, ele tem afrontado o teu povo. E a palavra de Deus, ela nos leva para esse cenário, onde Ezequias, depois de ter se voltado para o Senhor, se vê agora numa situação aonde ele está sendo afrontado por um rei que já havia destruído outros reinos, inclusive o reino do norte, quando Ezequias iniciou seu reinado, já havia um rei em Israel chamado Oséias, que era o reino do norte, e eles já haviam sido destruídos pelo rei da Síria. Não era o rei Senaqueribe, mas era um rei da Síria anterior a ele, e ele já tinha todo esse histórico de mensagens negativas, ele já tinha toda essa história de outros povos que não conseguiram derrotar o rei da Síria, e agora ele se vê nesse cenário. A palavra de Deus nos diz, no livro de Salmos, no capítulo 26, no capítulo 27, 127, verso 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o que eu quero dizer para você? Onde que isso se enquadra na nossa vida familiar? Quando nós decidimos constituir uma família, né, nós começamos a trabalhar, o casal ali começa a trabalhar, os jovens casais começam a trabalhar, cada um do seu lado, começam a vislumbrar toda aquela vida de casal, de família, de ter filhos, né, a casa, e começam a trabalhar, juntar dinheiro para comprar o enxoval, para preparar o casamento, o vestido e todas aquelas coisas. Inicia-se ali um sonho, né, futuro de filhos, de vários projetos, de vários planos, e eles se casam e começam ali a trabalhar para dar uma estrutura estrutural, né, dar uma estrutura, dar uma condição para a sua família, para os seus filhos, né, para os seus futuros filhos, e eles começam a trabalhar para ter uma casa própria, ter uma condição financeira estável, né? Mas nós vemos no exemplo de Ezequias que tudo na nossa vida é uma batalha, é uma guerra. A palavra de Deus ela nos ensina que nós não combatemos, né, com a carne, nós não combatemos contra pessoas, mas nós combatemos contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. E nós temos conhecimento que a família ela é um projeto de Deus, ela é uma coisa divina, né? E o chefe dessa família, o casal, eles estão agora iniciando um sacerdócio divino que é de constituir uma família, algo que é um projeto de Deus. Então, quando Satanás ele vê uma família sendo construída, ele vê uma família sendo constituída, e ele sabe que esse é o projeto de Deus, ele começa a trabalhar para destruir essa família. Então, inicia-se ali uma batalha, uma guerra, né? E então vem ali, né, na pessoa de tipificando Senaqueribe, vem Satanás e começa a afrontar aquela família, e começa a trazer dificuldades para aquela família, e começa a trazer desesperanças e angústias de diversas formas. Mas a palavra ela nos ensina com a vida de Ezequias, que era um homem que vinha de uma cultura, né, do seu pai, que havia lhe passado, completamente diferente da que ele havia aprendido do seu avô, né? E às vezes nós vivemos essa situação nas nossas vidas. Eu tenho um exemplo, vou citar um exemplo da minha própria vida, onde os meus avós eram servos do Senhor, e eu, quando na minha infância tive essa influência do cristianismo na minha vida, do ensino bíblico na minha vida, mas o meu pai e a minha mãe, eles não quiseram servir ao Senhor, e eu, o pouco de tempo que convivi com eles, tive um outro tipo de ensinamento, outro tipo de cultura na minha vida, que não era de servir ao Senhor. Então, de uma certa forma, a gente acaba reproduzindo isso até que nós temos a consciência, ou que nós, quando nós desejamos de mudar esse cenário da nossa vida. Então, eu não sei como iniciou a sua vida dentro do Evangelho. Eu não sei se você veio de uma influência cristã ou se você veio de uma influência diferente do cristianismo e agora você reconheceu que só o Senhor é Deus. Mas uma coisa que nós aprendemos com Ezequias é que antes dele começar todo o seu trabalho como rei, a primeira providência que ele tomou foi de reestruturar o culto ao Senhor, foi de adorar ao Senhor, foi de alicerçar a sua vida, né, o seu trabalho inicial na rocha que é o Senhor. Jesus Cristo, ele fala que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. E quando nós estamos constituindo uma família, nós estamos construindo a nossa casa. E não simplesmente uma casa, mas nós estamos iniciando um lar. E para que esse lar seja um lar estruturado, nós temos que alicerçá-lo na rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. E a Bíblia ela nos diz lá, como Jesus Cristo falou, que todo aquele que ouve a sua palavra e cumpre essa palavra, ele compara esse homem a uma pessoa prudente que alicerçou a sua casa sobre a rocha. Porque quando vier o vento, quando vier a tempestade, essa casa não vai ruir, ela não vai cair. E eu vou lhe dizer que ao longo da nossa vida como família, né, eu vou fazer 25 anos com a minha esposa, e nós já tivemos diversos problemas nas nossas vidas,
né, na nossa vida familiar, na nossa vida como casal, e o que nos segurou foi a palavra de Deus, o que nos segurou foi nós termos alicerçado a nossa vida na palavra de Deus, sob a palavra de Deus, né? Porque virão e vão vir, e vem ventos, e vem tempestades, e vem problemas, e vem desemprego, e vem doenças, e vem diversas coisas que elas batem na nossa casa, mas se a nossa casa está alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus, quando todos essas adversidades que são naturais vierem contra a nossa família vai estar firme porque ela está alicerçada na rocha. Mas aquele que não ouve a palavra de Deus e não coloca ela em prática e não cumpre, Jesus ele compara esse homem é um homem imprudente, que alicerçou a sua casa sobre areia. E às vezes, muitos de nós fazemos isso, construímos um castelo, trabalhamos, né? Construímos uma casa, e o marido trabalha de cá e a esposa trabalha de lá. E depois, quando eles conseguem a sua casa própria, o seu carro, né? Quando eles conseguem estabilizar a sua vida financeira e que eles vão, às vezes, depois de uma certa quantidade de tempo, eles vão perceber que, na verdade, os dois são estranhos, porque eles não tiveram um relacionamento, só pensaram em trabalho, não colocaram Deus no meio desse relacionamento, não colocaram Deus para guiar esses planos. E quando vem as tempestades, quando vem o problema, eles não estão unidos, não estão coesos e acabam sendo derrotados, porque, na verdade, construíram a sua casa pautados nos bens materiais. Eles construíram a sua casa, às vezes, pautados até no amor. Né? E quantas pessoas você conhece hoje que iniciaram a sua vida familiar dizendo assim que se amavam e depois terminaram num tribunal com brigas, com divisão de bens, e um amaldiçoando e xingando o outro? Então, na verdade, nem é o amor que sustenta um relacionamento. Quem sustenta o relacionamento é Deus. É quando nós colocamos as nossas ansiedades, quando nós colocamos os nossos planos e quando nós colocamos os nossos sentimentos de acordo com a palavra de Deus. Aí nós vamos ter o amor guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós assim o fazemos, nós conseguimos suportar as adversidades que a vida vai nos impor, que são naturais. Jesus ele falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós como famílias temos que ter essa consciência que Satanás, o diabo, ele não tem prazer na família, porque a família ela é a célula mátre da sociedade. Quando nós temos uma família estruturada, nós temos uma sociedade estruturada, nós temos uma igreja estruturada, porque tudo que se compõe dentro da sociedade é feito pela família. E Satanás, sabendo disso, ele tenta destruir esse projeto, que foi o primeiro projeto de Deus. E trazendo em paralelo com a vida de Ezequias, Ezequias ele iniciou a sua vida alicerçando o seu reinado, o seu trabalho, os seus sonhos na rocha, reestruturando a obra de Deus, a casa de Deus, reestruturando o culto ao Senhor, o culto sincero ao Senhor. E quando ele se vê diante daquele problema que era Senaqueribe, ele sabe em quem confiar, ele sabe a quem buscar, assim como Davi, ele fala assim, olha, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Será que vem do dinheiro? Será que vem da minha casa própria? Será que vem da minha condição social estruturada e estabilizada? Não vem de nada disso. O meu socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, Ezequias, ele entendeu isso. E no momento de dificuldade, ele foi buscar ao Senhor. Ele colocou aquelas afrontas diante do Senhor. Né? E quando ele trabalhou, como nós lemos aqui em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não vai adiantar nada eu fazer tudo da forma mais matemática possível, mais equilibrada possível, humanamente falando, se o Senhor não for
aquele que guarda os nossos planos. Se os nossos planos não forem pautados pelo Senhor, se nós não colocarmos as nossas ansiedades e os nossos sonhos sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, Jesus, ele nos diz que ele nos enviaria um da mesma natureza, o Espírito Santo, e esse Espírito nos ensinaria acerca da verdade, da justiça e do juízo de Deus. Ele nos faria lembrar das suas palavras, dos seus ensinamentos, e o Espírito Santo está nessa noite falando ao teu coração, falando ao meu coração, nos lembrando que nós temos que dioturnamente estar voltados para o Senhor e que iremos passar por problemas, sim, iremos passar por dificuldades, sim, mas nós temos um que nos guarda, o rei de Israel, o rei de Judá, aquele a quem Ezequias foi buscar, aquele que prometeu para Ezequias assim, olha, o rei Senaqueribe não irá lançar nenhuma flecha contra vocês, porque eu porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e por onde ele veio, ele vai voltar. E a Bíblia nos diz que isso aconteceu naquela mesma noite, né? Depois que ele buscou o Senhor, Deus enviou um anjo do Senhor e que destruiu os exércitos de Senaqueribe, e Senaqueribe fugiu para sua casa e foi buscar refúgio no seu templo, ao seu Deus pagão, e a Bíblia nos diz que os próprios filhos de Senaqueribe o feriram à espada. E os filhos de Judá, eles não precisaram lutar naquela batalha, eles não precisaram lutar naquela peleja. E eles, ainda assim, conseguiram armas, que era o que eles precisavam para estruturar o seu exército, eles conseguiram os despojos, ouro, e eles restabeleceram sua condição financeira, eles não precisaram mais pagar tributo. Agora Ezequias percebeu que ele não precisava pagar tributo, mas o Senhor o supriu nas suas necessidades, quando ele colocou o seu problema, quando ele colocou a afronta do seu problema aos pés do Senhor, quando ele buscou o Senhor. Eu sei que muitos de nós hoje estamos vivendo diversos problemas por conta da pandemia, por conta de desemprego, por conta de diversas situações, mas uma coisa eu quero te dizer, coloque hoje e tome esse exemplo de Ezequias, coloque aos pés do Senhor, você que está iniciando um relacionamento, que está sonhando em constituir uma família, coloque todos os seus planos, trabalhe sim, trabalhe matematicamente sim, mas faça isso tudo alicerçado na rocha, porque o dia que vier o problema, o dia que vier a tempestade, e eles vão vir, porque a palavra diz que vão vir, você não será abalado, porque você sabe que não está só, porque você sabe que tem alguém que te guarda, alguém que te sustenta, alguém que te supre na hora da necessidade, alguém que te protege, né, na hora de dificuldade, alguém que te consola na hora da angústia, porque você não está sozinho, porque o Senhor, ele está contigo nessa hora. Então, leve essa palavra no seu coração e tome esse exemplo de Ezequias, um homem de Deus, que não olhou para aquilo que o seu pai havia te ensinado de errado, mas olhou para aquilo que era o certo, aquilo que o exemplo do seu avô, o exemplo do seu bisavô, homens que serviram ao Senhor, apesar de ele ter tido uma influência do seu pai durante um bom tempo da sua vida, mas ele não tomou aquilo ali como base para iniciar a sua vida. Talvez você não tenha vindo de boas influências, como eu não vim de uma boa influência dos meus próprios pais, mas um dia eu reconheci que só o Senhor é Deus, um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor, um dia eu e minha família nos entregamos ao Senhor, e hoje passamos por dificuldades, passamos, mas o Senhor nunca nos abandona. Quando nós estamos num momento de desespero, nós entregamos as afrontas dos problemas aos pés do Senhor. Nós buscamos ao Senhor e Ele nos dá uma resposta positiva, Ele nos dá uma resposta de acalento, Ele nos dá esperança. Né? Assim como disse Jeremias, lá em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é de saber que o Senhor está comigo. O que te traz esperança é de saber que o Senhor está contigo. E quando você está alicerçado na rocha, quando você ouve essa instrução da palavra de Deus e coloca ela em prática, Jesus diz para você assim, que ele te compara como uma pessoa prudente, que edificou
a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos sobre a rocha. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Espírito Santo console o teu coração, te visite nessa hora e que te guarde nos momentos difíceis da sua vida e que você confie e creia que Ele está contigo e Ele nunca irá te abandonar, Ele nunca irá te desamparar. Amém? Assim, eu termino esta palavra crendo no poder de Deus transformador, consolador e na proteção divina do nosso Deus Todo-Poderoso. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Encerrar.